Estávamos conversando e ele entrou na conversa de uma maneira assim muito feroz assim, e ele falou que as coisas que hoje estão acontecendo, que os homens não têm noção, não conhecem a Bíblia, porque agora ele estava fazendo teologia e ele estava aprendendo muita coisa. E eu perguntei quanto tempo tinha que ele estava fazendo, tinha começado. Tinha coisa de 2 meses. E ele me disse que aqueles homens que tinham levado a Jesus para ser crucificado, não sabia que estava fazendo aquilo. Não sabia que estava crucificando. E eu disse, amado, infelizmente eu posso te dizer que você já começou a destruir a sua mente. Por quê? Porque você passou a ser defensor de Faraó. Você está agora defendendo os escribas e os fariseus. Porque eles sabiam tanto que o próprio Pilato, o governo, disse: vocês estão me entregando ele por inveja. Então eles sabiam o que estava fazendo. Então, amado, eu e você, nós que praticamos o erro, nós sabemos que estamos praticando. Nós temos que consciência disso quando estamos praticando o erro. Nós temos consciência quando viramos as costas um para o outro. Nós não estamos enganados. Porque a Bíblia que nós lemos, ela não ensina a separação. Ela ensina a união. Mas os estudos que nós tomamos, os ensinamentos de homens que nós tomamos, isso nos ensina a ser separados. E é por esta razão que nós precisamos ter cuidado naquilo que nós estamos fazendo, na prática que nós estamos tendo. Porque Jesus vai cobrar de nós. Louvado seja o nome do Senhor que vive para sempre. Ainda no verso 9 de Hebreus capítulo 13, para terminar agora. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com a graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Amados, hoje nós vemos que as pessoas, elas são guiadas por doutrinas. Se fosse a doutrina da Bíblia, glória a Deus. Mas doutrinas do homem, aquilo que é criado pelo homem. Eu conheço uma pessoa que no ministério, não vou dizer o nome do ministério, que não é bem por aí, que ela congrega, não pode tomar café. E aí quando ela chega lá no meu trabalho, eu sempre levo meu café. E ela toma um café. Ela pede uma dosagem de café. E aí eu pergunto, por que Deus só proíbe lá? E Deus não proíbe em outro lugar? É porque Ele não vê? Será porque Ele não vê? Ou porque isso não tem nada a ver com a palavra? Porque não é o alimento, irmão, não é o que nós comemos que nos contamina. A palavra já nos diz que o que contamina sai de dentro de nós. O que contamina sai de dentro de mim e de você. Que são as más conversações, que são as más ações, que são atitudes erradas, práticas erradas. É isso que contamina. Então nós vemos que muitas são as pessoas que são guiadas por doutrinas estranhas, como a Bíblia está dizendo, doutrinas estranhas. E muitos dos que procuraram viver desta forma não tiveram nenhum proveito. Os que se preocupam com isso não têm proveito. Porque é uma maneira de prender as pessoas. É uma maneira de deixar as pessoas como se tivessem uma rédea curta, com os olhos vendados. E muitos aceitam isso, mas não é Deus que está mandando. O que o Senhor disse, Ele disse para mim e para você, o que Ele disse a Josué, tá? Medita no livro da lei, dia e noite. Nós precisamos ler a Bíblia, meu amado. Nós precisamos pedir orientação ao Espírito Santo, porque a palavra do Senhor no livro de Tiago diz bem claro para mim e para você: se quer sabedoria, peça a Deus. Louvado seja Deus. Não é que nós vamos desprezar os pastores, não. Nós vamos ouvi-los, mas vamos examinar a Bíblia. Nós vamos ouvi-los,
mas vamos examinar os textos, vamos ler a Bíblia, vamos acompanhar os textos. Mas na maioria das vezes, o que acontece? Você lê o texto dentro do templo, junto com a direção. De repente eles terminam ali aquela leitura e manda você fechar a sua Bíblia e botar lá do lado. E aí você atende, você fecha a sua Bíblia e bota lá. Aí agora começa a ouvir um monte de situação, um monte de coisa, que não é mais relacionada ao texto que você leu. Você começou ali numa leitura, mas não termina naquela leitura. E você termina saindo daquele culto ali, sem nada de Jesus, mas cheio do homem. E isso é um perigo para mim e para você. Eu digo, amado, porque eu já passei por isso. Não estou falando nada aqui à toa, estou falando de algo que eu já vivi. E quando uma época eu orava ao Senhor pedindo a Ele que me mostrasse o que estava acontecendo, e eu estava assim pensativo porque eu estava carente da palavra, assim como eu vejo hoje muita gente carente da palavra, o Senhor me levou no monte e lá Ele me disse que Ele tinha me trazido para uma escola. E aí, graças a Deus, me contentou pela resposta, sim. E aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu estou aqui não para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer conforme a tua vontade. Se o Senhor quiser, me usa como tu queres. E já havia uma promessa do Senhor na minha vida, que era justamente esse trabalho que eu estou fazendo. Quando a minha filha tinha somente 6 meses no meu colo, Deus usou um casal de missionários para me trazer a profecia, para me falar que Ele me colocaria diante de um grande povo. Glória a Deus.